Boa noite, estamos aqui nessa live com a proposta da Secretaria Nacional do Trabalho da Pessoa Idosa, com o reverendo Pinho Borges. Ele é secretário nacional da Pessoa Idosa e tem feito um trabalho excelente. A Segunda Igreja Presbiteriana tem dois pastores, né? Tem o pastor Maílson, que sou eu, e tem um pastor titular da igreja, que é o pastor Alessandro Cobb. Ao vivo, já começamos, já falamos aqui um pouco. Boa noite, reverendo. Lá é reverendo, eu sou o pastor Maílson, sou pastor auxiliar da Segunda Igreja Presbiteriana de Campo Mourão. Eu sou casado com a psicóloga Adriana Luna, já fez essa apresentação. Sou pastor auxiliar da Segunda Igreja Presbiteriana de Campo Mourão, sou pós-graduado em psicopedagogia e sou conselheiro, né, da UCP e também tanto da Secretaria Presbiterial como sinodal. Das crianças, nós estamos aí fazendo uma live aqui já fizemos uma live com o secretário nacional da UP e agora nós estamos falando com o nosso secretário nacional da Pessoa Idosa. Primeiro, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Só conheci o reverendo de falar pelo seu trabalho que tem desenvolvido com essa secretaria. Tema que é desafios, né, pós-isolamento. Então, vamos trabalhar aí. Ok, obrigado, reverendo. É um prazer estar com vocês. Não pode ser presencial, mas estamos com esse instrumento, né, que é a internet. Mas a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, ela completou 21 anos agora. Ela foi criada em 1999, na reunião extraordinária do Supremo Conselho, que aconteceu aqui na cidade do Recife. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, aqui em Recife. A minha formação acadêmica, eu sou antropólogo. Depois eu comecei a dar apoio a um grupo de idosos, que hoje é a Federação das Associações de Idosos de Pernambuco. Esse grupo hoje atende a mais de 5.000 idosos. E, resultado, fui para o conselho, fui presidente do Conselho de Direito do Idoso, e foi aí que o reverendo Roberto Brasileiro me convidou para trabalhar com os idosos da IPB. Então, eu já vou há 10 anos trabalhando com os idosos da IPB, sendo que nós criamos uma rede, né? Nós não somos uma força de integração, nós somos um grupo que trabalha com idoso e pré-idosos. Um adolescente pode participar da REPAP. A REPAP é o que a gente chama de Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, tá certo? A REPAP tem orientação para organizar um grupo de idosos na igreja. A gente fez isso porque, já que a gente não era uma força de integração, né, eu ficava dizendo, não vamos botar aí, que na IPB é tudo assim, união, né, união de UPH, união de homens, união de cidade, até fica tudo lá. E se vai botar a união da terceira idade, vai ficar UTI. Aí, quando convidar o pessoal para vir para a UTI, ninguém vai querer, né, vir para a UTI. E aí a gente criou a REPAP, que é a Rede Presbiteriana de Apoio. Essa rede hoje está presente em todos os estados do Brasil, não está em todas as igrejas. Quando se organiza um grupo de idosos na igreja, a REPAP, não precisa ter diretoria, basta um coordenador. Então ele vai ser o elo, né, entre os idosos e o conselho da igreja. A gente não tem ata, não tem essas coisas. Então, a secretaria está caminhando bem, graças a Deus. Só cortando um pouco o senhor aí. Então, o senhor mostrou aí um guia que tem aí, tal, que o senhor elaborou. Esse aí, aonde é que a gente tem acesso a ele? Onde é que as pessoas podem ter acesso? Olha, o nosso site é Idoso News. Você colocou na internet idosonews.com, vai abrir o nosso site. O nosso site hoje tem mais de 300, vai completar 333 mil acessos. E ele é visto em mais de 90 países no mundo. Então, lá no site, você vai encontrar esse material disponível lá. Tem muito material disponível. É www? Não precisa, bota só idosonews.com. Aí vai abrir o portal. Legal. Bacana. Idosonews.com. Isso é bom para conhecer. Então você tem isso em PDF lá, tá entendendo? Assim como você também tem esse trabalho aqui, ó, que é o Guia do Voluntário. O Guia do Voluntário, tá. Que também é um trabalho que a Secretaria desenvolve, treinando pessoas para não trabalhar do jeito do cuidador, mas ter pelo menos, adotar um idoso e dar assistência a ele pelo menos 2 horas por semana. Então, esse guia é um guia preparado para treinar as pessoas a adotarem um idoso. Como a Secretaria também distribui o Estatuto do Idoso. Agora, infelizmente, a gente não está mandando nada, porque nesse tempo de pandemia, né, as coisas complicam, né? Então, esse material eu distribuo presencialmente. Então, quando a gente vai para a igreja.
Então, nesse período agora mesmo de pandemia, nós estamos... Amanhã eu vou ter 2 lives. Eu tenho essa com você hoje. Amanhã tenho mais 2. Uma com a Federação de SAF do Litorâneo, lá em Salvador. E à noite eu entro também numa live, essa própria da Secretaria, que a cada dia 15 eu faço uma. O título vai ser Casa de Vó, também educa. Então são coisas assim que a gente vai trabalhando, né? Bacana, né? Então, essa é a temática que nós estamos falando aí sobre pós-pandemia, né? É a preocupação de todo mundo hoje, principalmente para os idosos, que estão abrindo tudo, menos para o idoso. O idoso está ficando sempre de lado, né? Como se fosse o idoso o responsável por tudo isso. E cada vez mais a gente vai vendo que vai se colocando sobre o idoso esses rótulos, né? Rótulos. Até eu estou fazendo aí, vai ter um encontro, né, de gerações, eu terminei de gravar hoje uma live também para esse encontro, e eu falo sobre isso, porque o idoso é aquele que estão nos culpando hoje de a gente ser os responsáveis por divulgação de fake news. Até isso, tá entendendo? Porque nós não temos conhecimento, a gente não vai buscar isso, não vai aquilo, aí já botaram a culpa sobre os idosos como sendo o maior divulgador de fake news, imagine. Então, há um preconceito muito forte, e esse preconceito tem sido aumentado e de uma forma muito agressiva contra as pessoas idosas. Isso não é legal. Por que isso não é legal? Porque as pessoas acham que nós já não servimos mais para nada, somos inativos, etc. Então, desde que começou o isolamento social, nós idosos, nós estamos enfrentando uma série de preconceitos, de bullying. Eu estava vendo um programa que estava lá, uns caras conversando, e aí um perguntou para o outro assim, o que é que você está mais gostando de ver, né, nesse isolamento? Aquele negócio de filme, não sei o que. Aí o cara disse, o que eu gosto de ver é aqueles vídeos de gente com Alzheimer. Eles velhinhos tudo fazendo assim, eu morro de rir, veja, tá vendo? Tá usando, né, para se deleitar as necessidades, as carências, a doença do idoso. Como se ele amanhã não fosse idoso, que amanhã ele não fosse envelhecer. Então a gente vem enfrentando isso, e o isolamento tem criado isso, aí tem também criado alguma angústia, e isso tem levado a depressão, suicídio, isso é muito culpado. Às vezes eu me pergunto se a sociedade realmente está dando dos idosos ou está estabelecendo preconceitos e maus tratos. Eu li de um escritor colombiano de 72 anos, lá na Colômbia também fizeram isso com os idosos, e eles lá fizeram a Revolução dos Grisalhos. E nessa carta da Revolução dos Grisalhos, eles fizeram o seguinte, esse idoso, né, jornalista, questionou o governo, disse, olha, menos zelo e mais razão. Às vezes o zelo é tão grande, entre aspas, que estava oprimindo o idoso. Não estava havendo algo racional para com o idoso. Havia só aquela questão de impedimentos, cuidado. O que vem acontecendo hoje no Brasil também. Eu tenho muita desconfiança se tudo isso que está sendo feito com o idoso, para colocar o idoso no escanteio da vida. Tirar da eleição, veja, tem um projeto, até eu escrevi isso no nosso site, dizendo que o idoso que não for votar agora vai ser dispensado de multa, de todas aquelas punições. Por que o governo está querendo que o idoso não vá votar? O que é que está por trás disso? Nós somos 25 milhões no Brasil hoje. Você imagine 25 milhões de votos fora do processo eleitoral. Agora, vê se ele tira os adolescentes. Tira a gente que é idoso, que já tem pensamento, que já sabe as coisas. Então, isso é muito complicado. Então, será que estão realmente cuidando? Veja na reforma da Previdência. Era uma preocupação enorme com o benefício de prestação continuada do idoso. Essa luta enorme aí que vem fazendo para defender o idoso, e estão querendo nos usar como moeda de troca, certo? Para conseguir os seus projetos. Eu acompanho diariamente, quase todo dia, eu posto notícia do Congresso Nacional lá no Idoso News. Você pode verificar isso. O projeto entrou, eu recebo informações e essas informações eu passo para lá. Então eu acompanho isso diariamente. Congresso Nacional, tudo que passa do universo do idoso. E eu vejo que muitas vezes as coisas não têm sentido, não estão buscando benefício para nós que somos idosos.
Então eu digo para os idosos, olha, vai votar, não deixa de votar, porque se todos os idosos deixarem de votar, nenhum político vai fazer nenhum projeto para beneficiar idoso. Não tem o voto do idoso, vai se interessar por nós que somos idosos, não é isso? Então é muito simples você querer só eliminar os idosos. Estamos vivendo esse momento de pandemia, né, daí do coronavírus, né, que o pior de tudo é que nós estamos vendo aí que tem o quê? Uma paranoia, né? Então nós estamos vivendo essa paranoica, né, e estamos num clima do samba do crioulo doido. Você já lembra dele, de estar na última Preta, o samba do crioulo doido? Então nós estamos vendo isso. Algum tempo, quando uma pessoa espirrava em público, a gente gritava saúde, né? Agora, quando alguém espirra, a gente discorre que é coronavírus, não é isso? Então, nós estamos vivendo desse jeito, a situação está desse jeito. É verdade. E isso está complicando, porque um mês aí atrás, lá em Salvador, uma senhora foi enxotada de forma violenta de dentro do ônibus porque estava tossindo. Né? Então, hoje, você tiver uma dor de cabeça, uma gripe, um problema intestinal, uma febre, todo mundo já pensa lá o que é coronavírus e quer botar um tubo em você. Aqui em Recife, a prefeitura comprou um bocado de respirador para porco. Eu não sei se eles acharam que nós temos o espírito de porco, então porque os demônios saíram do lado e foram para os porcos, né? Aí estão querendo demonizar a gente com respirador aqui também. Então, os gestores estão numa situação complicada. A justiça proíbe confinamento da população, mas, ao mesmo tempo, solta os presos. Os prefeitos querem evitar aglomerações, reduz transporte público, empurrando as pessoas para ônibus lotados. Enquanto isso, a gente não pode ir para a igreja, com todo o cuidado que a igreja está tendo, né, do cuidado com o isolamento social, mas o que é que está acontecendo? Não pode, não pode. Agora, nos ônibus, os aviões estão andando tudo lotado, são 3 sentados numa cadeirinha, um juntinho do outro. Entra só de máscara, mas está ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, tudo junto, respirando o mesmo ar. Agora, nós idosos da igreja, a gente não pode ir. E esse é um grande problema, porque para muitos idosos, a ida à igreja era o compromisso social dele, não tinha outra coisa. O que tinha que fazer era ir à igreja, e mais nada. E, de repente, se tira esse direito de ir para a igreja. E a gente não sabe até quando, porque quem é pré-idoso, né, que tem menos de 60 anos, pode fazer tudo, e nós não, a gente está limitado a algumas coisas. E o que eu vejo é que os gestores estão usando o dinheiro público para enfeitar a plataforma política e, o pior, usa o idoso como moeda de troca. E a gente sabe muito bem que entre um jovem e um idoso, se só tiver um respirador, o respirador vai para o jovem, não vai para o idoso. A gente sabe muito bem. E isso não é agora, não, isso é de muitos anos. Que a escolha é feita desse jeito. O que acontece é que cada vez mais eu estou vendo assim, que há esse preconceito, há esses bullying, que por trás disso tem toda uma história, e que nós, idosos, precisamos reagir a isso. Talvez, quem sabe, fazer a revolução dos grisalhos no Brasil, como fizeram na Colômbia, né? E a gente se manifestar com relação e pressionar o governo e uma série de coisas. Então fica difícil. Então a primeira coisa que a gente tem que entender nisso tudo é que mudou o social, né? Há um novo paradigma social. A gente não pode pensar diferente. Há um novo paradigma. E dentro desse novo paradigma eu tenho que entender que as coisas mudaram. E que venho dizendo nas igrejas para treinar os idosos. Então eu venho falando aí para as pessoas que há uma necessidade para que o idoso não seja violentado economicamente, porque não sabe usar um cartão, aí entrega o cartão e a senha para as pessoas, e aí ele sofre essa violência. E se ele tiver o controle de alguma coisa na virtualidade, isso vai facilitar a vida. Então, os idosos precisam compreender desse novo paradigma. As igrejas também precisam trabalhar isso. Por exemplo, veja, hoje você não precisa ir ao supermercado fazer compra. Por quê? Porque o supermercado entrega na sua casa, a farmácia faz isso. Aqui em casa mesmo, tudo que eu quero vem da porta. Até, vamos supor, eu não vou para banco fazer pagamento. Então, esse novo paradigma é o seguinte: nós vamos ter mais tempo para fazer mais coisa, e sem muito cansativo e sem muito custo. As empresas já estão vendo que o seu funcionário pode trabalhar muito bem, deitado numa rede, tomando água de coco na beira-mar, e está produzindo bem. Eu ia na sua cidade, né, em Campo Mourão, o que é que ia acontecer? Eu tinha que usar avião, hotéis,
uma série de coisas. E agora nós estamos free, certo? Não sei até quando, né? Estamos free. Aqui na minha casa. Havia todo um custo que hoje não tem mais, que não está. Então está reduzindo isso, está todo mundo vendo isso, certo? Então, o que acontece? Vamos continuar passando a usar mais digitais? Sim. Eu sempre disse o seguinte, olha, na época de Moisés, as pedras Deus entregou lá escrito em pedra. Já no Egito já usava papiros. Depois veio o pergaminho de Paulo. Depois veio Gutenberg com a imprensa. Então a Bíblia foi papel. Agora é a época Bill Gates. Então a Bíblia é eletrônica. A gente vai ter que se acostumar a isso? Vai. Nós vamos ter Bíblia de papel até um determinado tempo na história desse país, se Jesus Cristo não voltar logo. Mas daqui, quem sabe, 50 anos, Bíblia de papel vai ser museu. As igrejas não tinham esse data show, não tinha essas coisas, e agora está todo mundo usando, todo mundo correndo para melhorar a sua qualidade de transmissão e alcançar muito mais pessoas do que alcançava só com o culto público. Então temos que compreender esse paradigma e elaborar um novo plano de vida, porque também não adianta só compreender. E esse novo plano de vida é importante. Por que ele é importante? As pessoas com mais de 60 anos e com doenças crônicas estão nesse grupo de risco e terão complicações mortais se forem infectadas, né? Isso está aí, todo mundo sabe disso. Agora, o que acontece? Também publiquei no idosonews.com essa semana, aumentou em 36% o número de idosos que foram dispensados de trabalho. Então, os idosos estão perdendo. Por que emprego? Por que estão perdendo emprego? Porque muitos não conhecem nova tecnologia, não dominam nova tecnologia. E aí é importante que não só a família, mas também a igreja, e eu estou nessa live que vai acontecer com o presbitério de Caruaru, que há uma necessidade de os idosos invadirem essa área de tecnologia. Então, por mais que seja vigorosa o envelhecimento, por exemplo, né, Deus determinou que nós vivêssemos até 120 anos. Aquele lá no Salmo 70 e 80, enfado e canseira, é por conta do pecado, não é determinação de Deus. Lá no dilúvio, Deus diz, o meu espírito não vai mais contender com o espírito do homem, os seus dias serão de 120 anos. Então, se nós estamos morrendo antes de 120, nós estamos perdendo. Agora, lógico que Deus, mas eu não posso desafiar Deus, porque o próprio Cristo, quando estava no deserto, que o diabo mandou ele pular, que os anjos segurariam ele não pulou. Né? Ele mesmo não pulou. Então, não sou eu e os idosos que vamos desafiar. Precisamos ter cuidado? Precisamos. Assim como Paulo estava preso lá em Roma, em prisão domiciliar, ele manda, escrevendo a Timóteo, né? Olha, traz Marco, traz a minha capa, traz os meus livros. Marco, porque precisar de socialização, e nós precisamos de socialização. E a igreja é o local de socialização. A capa, né? Vinha o frio e ele precisava cuidar da saúde. Então, nós estamos numa pandemia e precisamos cuidar da saúde, sim. Está entendendo? Não é, não, Deus, eu só morro no dia que está determinado. Não, não é por aí. A Bíblia diz que só cai uma folha se for dentro do propósito de Deus. A gente sabe muito bem. Qual é o propósito de Deus? Que a folha, né, ela tem a sua vida útil, depois ela começa a ficar amarela, seca e cai. Mas alguém pode chegar lá e arrancar a folha. Então a gente precisa, né, ter alguns cuidados também com relação à saúde. E conhecimento. O conhecimento, o Paulo diz, traz os pergaminhos e os livros. Nós precisamos ter conhecimento. Agora tem que ter muito cuidado para não ficar, vamos supor, o tempo todo vendo notícia. Porque, olha, imagina um idoso que passa, não perde um jornal. Só vai ouvir o quê? Morreu, cova, né? Tá entendendo como é que é? Não vai ver outra coisa. Ainda quando vai dormir, ainda escuta o último jornal, aí vai dormir num pesadelo. Né? Não é por aí. Né? A gente precisa de ter conhecimento. Precisa. Mas não precisa estar o dia todo ouvindo só coisa ruim. Então, nós precisamos, como idosos, sermos ousados. Agora, vocês que são pré-idosos, que têm menos de 60 anos, vocês precisam também colaborar. E a igreja também precisa colaborar. Né? Entender que aqueles idosos, muitas vezes, eles são muito lentos para aprender. Você pega um jovem, você dá um telefone para o jovem para ele fazer a coisa, ele é assim, né? Bem ligeiro, né? Correto. Aí você entrega, né? Você entrega para o idoso é assim, né? Bem lento. Agora, lógico que as famílias estão tendo dificuldade para manter pessoas idosas em casa. E aí começa a usar a psicologia do medo. E isso não é bom, porque depois que passar essa pandemia, vai ser difícil tirar o medo.